Vamos fazer contato com a presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, Contraficute, Juvândia Moreira. Bom dia, Juvândia. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui na Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual também na TVT, Juvândia. A gente que agradece sua presença. E terminou na tarde do último sábado a 23ª Conferência Nacional dos Bancários e Bancárias, que aprovou um plano de lutas para a categoria, com debates que contaram com quase 1.200 pessoas, uma discussão que diz respeito não só às condições da categoria bancária, mas também a respeito do futuro do país. Juvândia, que síntese é possível fazer a partir dos debates e também dos resultados da conferência? Bom, eu diria que na parte que diz respeito à categoria, a gente falou de teletrabalho, percebeu que na pesquisa que nós realizamos com quase 13 mil pessoas esse ano passado foram 11 mil bancários que responderam à pesquisa, a gente ficou claro que aqueles que estavam em teletrabalho, ou seja, que estavam em casa, que estavam preservados, o percentual de contágio da Covid é bem menor do que os que tiveram que ir ao local de trabalho, aqueles que têm que ir ao trabalho presencial. Eu estava ouvindo o debate agora da escola, né, da volta às aulas, e a gente vê que na nossa categoria está bastante comprovado nessa pesquisa, comparada com o ano passado, que o percentual de contágio é muito maior para aqueles que têm que sair de casa. Então, e, portanto, e aí outras constatações que nós tivemos aí, que é o aumento do custo das pessoas que estão em teletrabalho, tem um aumento do custo da conta de luz, da conta de internet, do mercado. Os bancários sentiram bastante e apontaram essa diferença. E são questões que nós vamos precisar negociar, conversar mais ainda com os bancos, além da nossa pesquisa sobre sequelas da Covid, que é outro problema, aqueles que tiveram Covid, diagnóstico positivo, e que ficaram com sequelas, seja sequelas emocionais, mentais, né, da saúde mental, sequelas físicas percebidas aí fisicamente. Agora, na outra tema mais geral do Brasil que a gente quer, então ficou muito claro para todos os delegados e delegadas que o governo Bolsonaro aprofundou demais a crise que já vinha dessa política econômica do próprio governo, do Temer e do Bolsonaro, que a gente tem que lutar contra esse desmonte que o Brasil está vivendo, entrega das empresas públicas, o desemprego altíssimo, a fome e a miséria gritante, né, vista a olhos nus aí nos grandes centros, nas grandes capitais, e a gente tem que lutar para combater essa desigualdade. Essa é outra, diria, uma síntese que a gente tirou dos debates, do segundo debate, que é o debate do Brasil, o momento que a gente está vivendo e aquilo que a gente precisa construir para ter um país melhor. Então, neste ponto, que nós temos que lutar, nos engajar na luta do Fora Bolsonaro, porque entendemos que o governo Bolsonaro e tudo que ele representa tem aprofundado essa crise que aumenta a miséria do povo brasileiro e, enfim, tira recursos do povo trabalhador. E dentro desse combate à desigualdade, uma das resoluções aprovadas aqui foi pela regulamentação do sistema financeiro nacional. Ou seja, os bancos deveriam tomar medidas como o oferecimento de crédito à população e às empresas, por exemplo, com taxas de juros mais acessíveis. Na verdade, as instituições financeiras, de uma forma geral, em um momento crítico como esse da pandemia, têm deixado a desejar justamente nesse aspecto, Juvândia? Com certeza. Não só durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente viu ano passado que o Congresso Nacional aprovou uma série de programas de crédito para microempresa, pequena empresa. E quem foram os bancos que mais concederam crédito nessas linhas que foram aprovadas aí pelo Congresso, com juros baixos, né, subsidiados, foram os bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa. Foram esses bancos que mais emprestaram. E na região norte e nordeste do país, o Banco do Nordeste, com linha especial, e o Banco Basa, que é na região norte do país. Então, os bancos públicos, eles foram super importantes, mas poderiam ter sido usados ainda mais, e principalmente esse ano, que esses programas foram para o ano passado.
e esse ano já não tem mais, não estão mais vigorando. Mas um debate sobre o sistema financeiro que a gente quer para além da pandemia, né? É um debate que a gente tem, que nós fizemos, que a gente precisa regulamentar o sistema financeiro no sentido de que ele cumpra seu papel social, um papel de indutor do desenvolvimento. Hoje ele extrai os recursos da sociedade, né? Ele drena os recursos da sociedade, ele pega os recursos da sociedade e ele utiliza isso para o enriquecimento de poucos, né? Daqueles que são os grandes investidores, pessoal que atua no mercado financeiro. O que a gente defende é o contrário, é que ele pegue esses recursos da sociedade e invista para que a sociedade viva melhor, né? Ou seja, você vai lá no banco com cartão de crédito, você paga 300%, 400% de juro anual no cartão de crédito. No cheque especial, você está pagando exatamente a mesma coisa. Então, e agora, com os juros subindo, vai ficando pior. O que nós defendemos é o contrário, é que você tenha linhas de crédito especiais para desenvolver segmentos, né, estratégicos da economia, da sociedade, a ciência, a tecnologia. Você tem investimento para a agricultura familiar, que é quem coloca, em última instância, quem faz com que a comida chegue no bolso, né, na mesa do trabalhador. Você tem investimento direcionado para pequena, média empresa, com juros baixos. O que o governo Bolsonaro está fazendo é o contrário. Ele tem uma medida provisória agora que está em vigor, que é a 1052, que ele está acabando com essas linhas de crédito especiais que tem no Banco do Nordeste e no BASA, porque ele atua para acabar com os fundos constitucionais, impedir a execução desses fundos. Ou seja, aquilo que a gente defende é que você tenha fundos, tenha linhas de crédito especiais e você faz através de arrecadação, direcionamento da arrecadação. O Bolsonaro está fazendo exatamente o contrário. E isso está afetando demais o desenvolvimento da região norte e nordeste do país, porque vai ter uma escassez de crédito. E essa questão dos bancos públicos é importante, Juvândia, principalmente quando a gente lembra ali da crise mundial que tivemos em 2008 e 2009 e a postura proativa dos bancos públicos àquela altura para justamente conseguir segurar ali a economia e também o nível de emprego elevado ainda no Brasil naquela ocasião. Hoje, como você ressaltou, não temos aí esse tipo de postura por parte do governo, que tem inclusive desinvestido, né, nessas instituições, e o papel delas acaba ficando bastante reduzido quando o instrumento, né, os instrumentos disponíveis justamente para o governo inferir ali e conseguir segurar a economia estão ali, mas não são usados. Exatamente. E outro banco que foi bastante afetado nesse sentido foi o Banco BNDES. O BNDES tinha uma taxa de juros específica, TJLP. O governo mudou a taxa de juros, mudou os parâmetros para que ela se igualasse, digamos assim, a taxa de juros do mercado para favorecer o mercado financeiro privado, os bancos privados. Então, ele muda a taxa de juros para aumentar os juros. E ele tira a capital do BNDES, ele descapitalizou o BNDES, então impedindo que o BNDES seja esse instrumento que ele foi, inclusive nessa época, que foi o BNDES, que foi o Banco do Brasil, que foi a Caixa, que foram os bancos BASA, Banco do Nordeste, os bancos regionais. Quer dizer, o banco público é super importante porque, além de ele dar o lucro, de serem bancos lucrativos, né, sustentáveis, ele, com este lucro, né, o Tesouro ganha na arrecadação para investir em programas sociais, né, e o banco tem condição e viabilidade de funcionar aplicando essa política de juros mais baixos, está aplicando uma política de juros de crédito direcionado. Então, é super importante essa ferramenta dos bancos públicos. E o governo Bolsonaro, ele tenta desmontar esses bancos, né? Ele vai reestruturando, tirando essa função pública, colocando o lucro como único objetivo do banco, a gestão por assédio moral para vender metas, vender produtos o tempo todo.
Isso é um direcionamento equivocado, né, do que é a função verdadeira de um banco público, ou do próprio banco, porque tantos privados também, porque apesar de serem empresas privadas e que tem que dar lucro, mas são empresas que têm uma concessão pública, elas têm uma autorização do Estado para pegar o dinheiro da dona Maria, do seu José, do seu João e emprestar para a dona Helena, para o Gustavo, enfim. Então, ele lida com o dinheiro dos outros, não é com o dinheiro dele. Ele tem autorização do Estado para lidar com o dinheiro dos outros. Ele pega o seu dinheiro e empresta. Só que ele pega o teu dinheiro e te paga um juro super baixo e ele empresta para dona Helena com juros super alto. E essa diferença é o lucrão grande que os bancos têm tido nesses anos todos. Juvândia, outra resolução da conferência diz respeito à questão tributária, né? Falando da estrutura dos tributos no Brasil, que é fortemente concentrada em impostos que incidem sobre o consumo e menos sobre a renda. Essa é uma discussão muito mais do que necessária e urgente para o Brasil, até porque as propostas que estão tramitando no Congresso Nacional não alteram a estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro? Olha, esse é outro debate importante. Como o debate era a desigualdade, não dá para falar em aumento da miséria e, ao mesmo tempo que aumentou a miséria, aumentou também a renda dos super ricos, dos bilionários, aumentou o número de bilionários no Brasil, né? Então, não dá para falar em desigualdade sem falar em reforma tributária. Porque o que é a reforma tributária? É você tributar aqueles que têm mais, a reforma tributária que a gente defende, né? A progressiva. Você tributar aqueles que têm muito dinheiro, que pagam hoje poucos impostos, você tributar e distribuir essa renda para aqueles que têm pouco através de serviços. Então, eu tiro dos super ricos e eu coloco para a sociedade como um todo, como acontece em grande parte dos países do mundo. Aí eu invisto no SUS, na saúde pública, eu tiro as pessoas, aquela fila que tem para fazer cirurgias, porque eu tenho arrecado e invisto em benefício da população. Eu invisto na saúde pública, eu invisto na educação pública para melhorar a educação, as escolas, para ter escola em tempo integral. Então, a reforma tributária pode ser um instrumento para concentrar a renda, se eu tirar da maioria e dar para a minoria, ou pode ser um instrumento de distribuir renda. Se eu tirar de quem ganha muito, de quem tem, do super rico, eu estou falando de bilionários, não estou falando do trabalhador que ganha 5 mil reais, 10 mil reais de salário. Estou falando dos super ricos, né, dos bilionários. E às vezes as pessoas confundem isso. Não, eu ganho 5 mil reais, aí, será que eu vou ter que pagar mais? Não é isso que a gente defende. A gente defende que tribute aqueles que ganham super salários, que têm uma super renda, que são bilionários. Esses pagam pouco imposto hoje, porque o nosso imposto é regressivo. Ele não é progressivo, assim, quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Hoje a população está pagando demais, está pagando em tudo que ela compra, ela paga demais, porque a tributação é muito sobre o consumo e muito menos sobre a renda. E é isso que a gente debateu na conferência e que a gente quer que mude. A gente quer que o sistema tributário ajude a maioria da população, ou seja, desonere, né, e a maioria da população, os trabalhadores, porque quando o trabalhador tem renda, tem dinheiro no bolso, ele vai lá e ele gasta, ele consome, ele não faz poupança, porque normalmente ele não tem condição de fazer poupança. Então ele vai lá, ele compra, vai no mercado, ele vai na loja comprar uma roupa, ele vai comprar um tênis, vai comprar um sapato, vai comprar, enfim, vai comprar comida para colocar no bolso. Agora, então, nós estamos numa situação de extrema miséria, de muita pobreza, e é muito mais necessário ainda fazer essa distribuição de renda. Então, por isso que precisa se fazer uma reforma tributária tributando super ricos. Essa foi a nossa resolução. A gente já está nessa campanha e os delegados e delegadas da conferência, todo o Brasil, são pessoas da região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, a gente tinha delegados e delegadas de quase todo o país. Juvândia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
Eu que agradeço, um abraço a vocês, um abraço aí ao pessoal da TVT também. Abraço. Conversamos aqui com a presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, a Contraficute, Juvândia Moreira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.